Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deliciuras. Bom, então presta atenção do que vai se tratar hoje. Eu vou começar primeiro pedindo perdão a Kátia e a Gisele. E eu me explico por quê. Porque quando eu fui passar a matéria dessa semana, eu disse a elas que eu ia lidar com os gêneros textuais de vestibulares tradicionais. Por quê? Porque eu achei que fosse as aulas de reposição. Então eu me embolei, para variar, né? Depois que eu fui ver que as aulas de reposição elas são em outras datas. Então, na verdade, hoje é dia da gente discutir o tema de redação que vocês terão que produzir para mim, tá? Então, esse tema, eu vou abrir a proposta, tá? Para vocês, ela está programada para abrir na segunda-feira, 7 horas da manhã. E vocês terão até segunda-feira da semana que vem, às 7 horas da manhã, para poder me entregar também, tá? Então vocês vão ter uma semana aí para produzir o texto sobre o assunto de hoje, certo? Ok? Então presta atenção, por favor, não esqueça disso não, tá? Beleza. Então, sendo assim, tá? Quando vocês pegarem essa aula para ver, né, a proposta já vai estar no Classroom, certo? Ok. Então, Liliane, para de ficar falando e vamos falar do tema de hoje, sobre o que é o tema de hoje. Nós vamos falar de um tema muito importante, que quer dizer o seguinte: perspectivas e desafios do Enem digital. É muito importante a gente conversar sobre isso, né? E vamos combinar, é um assunto que muitos profissionais da área estão falando que pode vir, né, a ser um dos temas. É bem verdade que a gente não sabe qual tema vai vir, né, gente? De repente a gente abre a prova e tá lá, né? Fale sobre... Teve cinema, então fala sobre o sistema de streaming, né? Pode acontecer. Mas como esse ano é o primeiro ano em que vai se utilizar, mesmo que parcialmente, o Enem digital, tá? Então é um tema muito importante para a gente poder discutir e conversar sobre. Então a gente vai entender como que funciona o Enem digital e quais, digamos assim, os maiores desafios que esse Enem digital vai enfrentar, digamos assim, ao longo desse tempo, né? Por quê? Porque estima-se, tá? Que ele será totalmente digital no ano de 2026, tá? Isso quer dizer que esse ano de 2020 nós vamos trazer uma amostragem. É uma amostragem. E isso é fato. Todo processo que se implanta, né, ele precisa começar com uma amostragem. Isso é fato. Então, faz muito sentido, né, ir aumentando ao longo dos anos o número de participantes que vão fazer o Enem digital para poder fazer, digamos assim, para poder aparar as arestas, assim, as arestas, tá? Então vamos começar do seguinte: esse ano, 2020, eu falei para vocês que será uma amostragem, e é mesmo, tá? Nem todas as pessoas poderão participar do Enem Digital 2020, tá? Ok? Então, para essa primeira amostragem aí, pessoas que podem participar, poderão participar do Enem Digital. São pessoas que tenham concluído o ensino médio ou, no caso de vocês, pessoas que estão no terceiro ano. No terceiro ano. Ok. Só. Tá? Liliane, e os treineiros, por exemplo? A pessoa está no primeiro ano, está no segundo ano, quer fazer o Enem para poder já ir se familiarizando com a prova. Eles vão fazer a prova física. Eles não poderão fazer o Enem digital. O Enem digital desse ano não vai abordar treineiros, tá? Qual outra coisa, né? Pessoas que possuem necessidades especiais. Liliane, como assim? Nós sabemos, por exemplo, que quando você vai fazer a inscrição para o Enem, tem lá um campo em que pergunta se você tem alguma necessidade especial, né? Então, por exemplo, que seja na visão, né? Pode ser na visão, a pessoa às vezes ela é cega, tá? Tem pessoas que sofrem de uma ansiedade muito grande, né?
Ou tem transtorno de déficit de atenção, essas pessoas têm um tempo maior para fazer a prova, desde que comprovado, a gente sabe disso, tá? Porque tem que anexar documento. Essas pessoas também não estão incluídas no Enem Digital. Elas vão fazer a prova física, tá? Liliane, faz sentido? Faz, tá? Não no caso dos treineiros, mas no caso dessas pessoas que possuem uma necessidade especial. Por quê? Porque precisa de todo um aparato para essas pessoas. E como é a primeira amostragem, isso não foi desenvolvido ainda. Ou se foi, está em processo de estudo. Então, como fazer com aquelas pessoas que precisam de um tempo maior, né? Como fazer com aquela pessoa que é cega, tá? Como fazer com aquela pessoa que tem dificuldade de mobilidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o primeiro desafio para o Enem Digital é incluir, é a inclusão. É como, na forma digital, fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa prova, tá? Então, a gente precisa entender isso. Nessa primeira amostragem, eles vão fazer a prova física normal, tá? Do jeito que foi 2019, tá? Ocorre o seguinte, no início, tá? Quando eles pensaram no Enem Digital e lançaram, né, a proposta que haveria o Enem Digital, eles tinham pensado num número menor de candidatos a fazerem essa prova. Depois eles ampliaram. Bom, e hoje nós temos um número de 101.100 participantes que vão fazer o Enem Digital para 2020. 2026, a totalidade vão fazer o Enem Digital, tá? Ok? Bom, seguinte, a ideia central é que até 2026 o número de candidatos, de alunos a fazer o Enem Digital vai ampliando. Por quê? Porque eles vão perceber o que funcionou nesse ano, vai inserir uma porcentagem maior e aí paulatinamente vai afinando o sistema, tá? Então, provavelmente o número de 2021, né? 2021, é isso? 2021 vai ser maior do que o 2020, 2022 vai ser maior do que o 2021 e assim até 2026, tá? Ocorre o seguinte, por que, Liliane, eles pensaram na questão do Enem Digital? Por que isso? Né? Por dois motivos, na verdade. O grande motivo maior, né, vamos dizer, é que a educação ela já vem mudando, né? Ela já vem se tornando mais dinâmica e o digital propicia isso. É bem verdade que nós tivemos um catalisador aqui nesse ano de 2020, né? E esse catalisador que nós tivemos, nós podemos dizer tranquilamente que foi a Covid, né? Se você for analisar, quando no ano passado, a essa altura do campeonato, porque essa altura do campeonato vocês já estariam fazendo o Enem, é fato, tá? Pela data, vocês já estariam fazendo o Enem, a gente pensaria que estaria tendo aula online, fazendo prova online, né? A gente nunca isso passou na nossa cabeça no ano passado, não. E aí, com esse catalisador aí, que nós tivemos, né? Os sistemas de mídia tiveram que se adaptar. Depois eu vou conversar melhor sobre isso, eles tiveram que se afinar, trabalhar. Haja vista, né? Quantas atualizações nós tivemos, por exemplo, do Meet, do Google Meet, que é o que a gente usa para as lives, né? Nós tivemos trocentas atualizações. Quantas atualizações nós tivemos do Class, que daqui a pouco eu falo melhor sobre o Class para vocês, né? Então, a gente teve esse catalisador, mas a educação já caminhava para isso. Ela já ia nesse sentido, tá? E aí ocorre o seguinte, quando a gente fala em prova impressa, a prova impressa ela tem um custo operacional bem alto mesmo, gente. Imagina uma prova impressa para ser aplicada no mundo inteiro. No mundo inteiro eu exagerei, né, Liliane? No Brasil inteiro. Ela é muito cara, gente. Porque primeiro tem que se fazer o banco de questões. Depois essas questões precisam passar pelo TRI. A gente sabe disso, elas precisam ser calibradas. Depois que isso ocorre, isso não tem um custo barato não, tá, gente? Não tem um custo barato não. Depois que isso ocorre, elas precisam ser impressas, né?
Ok, então tem que se contratar, empresa, sigilo, segurança. Além do que, a logística. Precisa da logística. Essas provas impressas, elas precisam estar em todas as cidades que tenham a prova, todas as cidades, em todas as escolas que tenham a prova do Enem, do Brasil inteiro. Então a logística é caríssima. Ela é muito, muito cara, tá? Com o Enem digital, essa questão da impressão e da logística reduziria o preço, o custo para o governo. Você vira para mim e fala, Liliane, mas a prova é tão cara assim? Sim. Olha, o INEP divulgou que em 2019 o custo total dessa prova foi de 500 milhões de reais. Vocês conseguem compreender o valor dessa prova? 500 milhões de reais é a prova de 2019. Então o custo é muito alto. Resultado, se tira a impressão, se tira a distribuição, a logística, digamos assim, esse valor cai consideravelmente. Então, vamos combinar, esse também é um dos motivos, né? É o segundo motivo para o Enem se tornar digital, certo? Ok? Claro, paulatinamente, tá? Bom, ocorre o seguinte, nesse ano de 2020, as provas serão aplicadas em 110 cidades em todos os estados e no Distrito Federal, certo? Lembra, 2020 é uma amostragem, eu acho que eu tinha falado 2010, vocês ignoram, 2020 é uma amostragem, tá? Ok? Então são 110 cidades, isso quer dizer que no ano que vem esse número vai aumentar, né? Ok? Bom, aí entram aquelas coisas, né, Liliane? Como vai rolar isso? Como é que vai ser isso, né? Eu vou explicar isso melhor para vocês sobre a questão, né, digamos assim, da prova em si, tá? Nós vamos falar sobre infraestrutura e assim vai. Seguinte, primeiro que a gente precisa entender, né? A pessoa que vai fazer a prova, ela não pode, digamos assim, fazer as duas provas. Ah, Liliane, eu vou fazer a digital, eu vou fazer a impressa. Não, esse ano não. Ou você faz uma ou você faz outra, tá? Não existe essa possibilidade, né, de sub não, tá? Não tem ela não. Seguinte, então faz um ou faz outro, tá? Seguinte, no caso do Enem digital, ele vai ter o mesmo formato das provas impressas. Mesmo formato. 180 questões mais a redação, tá? Mesma coisa. Contudo, tá? As perguntas vão ser diferentes. Faz sentido, né, gente? Se uma prova vai acontecer antes, a outra prova vai acontecer depois, não tem como colocar as mesmas questões. Então, nós vamos ter questões diferentes da prova impressa para a prova digital. Você vira para mim e fala assim, tá, Lili, mas você não acha que um grupo vai ficar mais prejudicado do que o outro? Né? Não, não vai. Liliane, por que não vai ficar? Porque nós sabemos que o nível de dificuldade das provas, né, ele é calculado pelo TRI. Então, o nível de dificuldade das questões e da prova como um todo é o mesmo, seja ela digital, seja ela impressa, tá? Tendo isso por base, né, o tempo de resolução das questões também é igual. O TRI, né, a teoria de resposta, digamos, ao item, né, ele se mantém, tanto na digital quanto na impressa. E essa questão do TRI, vocês tiveram uma palestra muito bacana, muito legal, se eu não me engano, com o professor Daniel de matemática e com o professor Edgar, né? Que conversaram para vocês como que funciona, né, essa teoria de resposta ao TRI, esse tipo de coisa. Então ele explicou isso melhor. Então, quando eu viro para você e falo que pode sim
né, possuir questões diferentes com o mesmo grau de dificuldade é justamente por causa desse TRI. Então, as pessoas que vão fazer o digital não vão ser prejudicadas, né, se comparadas àquelas que vão fazer, né, a física e vice-versa também, tá? Então a gente tem que ter isso também na cabeça. A Liliane, e a redação? Isso é aula de redação, né? A redação vai continuar da mesma forma, da mesma maneira. Não vai mudar. Então vai receber a folhinha. Cuidado, pelo amor de Deus, para você não confundir a frase com o tema da redação, tá? Vai receber a folhinha. A prova vai ser escrita e vai ser digitalizada e vai ser, digamos, distribuída para os corretores. Isso é a mesma coisa para o Enem digital e para o Enem impresso, tá? Mesma coisa. O que muda? O tema. É claro, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Quer dizer, o tema vai mudar. O tema da redação impressa é diferente do tema da redação digital. Certo? Muito embora, lembra, né? Vai se continuar com o mesmo grau de dificuldade. Não muda, tá? Bom, eu espero que vocês estejam me acompanhando o que vai, digamos, rolar, né, nesse ano. Lembrando que, mediante a Covid, nós tivemos uma mudança das provas, da data das provas tradicionais e das provas digitais, né? Lembrando que antes era novembro e final de novembro, início de dezembro, e agora isso passou para, né, janeiro, tá? Para janeiro. Bom, o que acontece? Para não sobrecarregá-los, eu vou cortar esse vídeo e eu continuo falando sobre o Enem Digital na próxima aula. Marca aí 2 minutos, tá? Toma um café e aperta, digamos, o play do próximo vídeo, tá bom? Beijo! Segurinha mesmo!